aspectos geográficos e físicos da Europa. O continente europeu, geograficamente, representa uma península da Ásia. A Europa é uma continuação da Ásia. Porém, historicamente, a Europa é um continente devido à sua cultura ser totalmente diferente da cultura asiática. A Europa possui uma área de 10 milhões e meio de quilômetros quadrados, correspondendo a 7% das terras emersas do globo. Foi na Europa que surgiu a civilização ocidental, com os gregos e os romanos, e também a modernização da economia por meio da Revolução Industrial. A Europa possui uma grande diversidade de povos, latinos, saxões, eslavos, uma grande diversidade de culturas e uma grande diversidade de religiões. No sul da Europa predomina mais a religião católica. Já no norte, a religião protestante. Na Rússia e alguns países do leste europeu predomina o catolicismo ortodoxo. Na região mais ao sul e em algumas partes da Europa predominam o islamismo. A cultura europeia é baseada no alfabeto latino, nas religiões judaico-cristãs e na ideia de progresso ou desenvolvimento material. Na imagem, nós temos a divisão política da Europa. Sobre a geologia da Europa, as rochas do continente europeu estão entre as mais antigas do planeta, a idade variando entre 3 bilhões de anos e 570 milhões de anos. O território europeu só tomou sua forma atual há aproximadamente 5 milhões de anos, onde houve a última grande glaciação. E aos tipos de rochas, as áreas tectônicas e as bacias sedimentares que influenciaram diretamente nas atividades humanas atuais. Sul da Europa é mais habitado. Já o norte da Europa, devido ser uma área gelada, há pouca habitação. Na imagem, nós temos um mapa da geologia europeia. Se vocês observarem, há um predomínio de rochas sedimentares. Relevo da Europa. Na maior parte da Europa, predominam as baixas altitudes. O continente europeu também tem cadeias de montanhas recentes e elevadas, com altitudes que chegam a 4.000 metros. Os planaltos europeus são bastante antigos, desgastados, altitudes modestas. Na imagem, nós temos o mapa do relevo da Europa. E se vocês observarem, predominam na Europa as planícies, ou seja, relevo de baixa altitude. Os planaltos e maciços antigos são montanhas muito antigas, bastante desgastadas e que se situam no centro-norte e leste da Europa. Esses planaltos são caracterizados por baixas altitudes e formas arredondadas ou planas, chamadas de mesetas. Dentre os planaltos da Europa, destacam-se os Montes Urais. É uma barreira natural que divide a Europa da Ásia. Os Alpes escandinavos, que estão localizados no norte da Europa, a cadeia Penina, localizada na ilha da Grã-Bretanha, o maciço central da França, localizado na França, o Planalto de Valdai e o Planalto Central, que estão localizados na Rússia. Na imagem, nós temos os Montes Urais. São esses montes que fazem a divisa natural entre a Europa e a Ásia. A imagem representa os Alpes escandinavos, localizados entre Suécia, Finlândia
e Noruega. A cadeia penina, localizada na Grã-Bretanha. E na imagem, nós temos o maciço central da França, localizado no território francês. Essa imagem representa o Planalto de Valdai, localizado na Rússia. E essa imagem, nós temos as mesetas. Tem esse nome de mesetas porque o seu formato se parece com a mesa. As planícies europeias. As planícies europeias localizam-se na região central do continente europeu. São bastante extensas. Predominam na Europa as planícies. E os solos dessas planícies são bastante férteis, muito utilizado para a produção agrícola. Com destaque a planície germano-polonesa entre a Alemanha e a Polônia, a planície russa na Rússia e a planície húngara, que compreende a Hungria e outros países do leste europeu. Na imagem, nós temos a planície húngara lá na Hungria. Planície germano-polonesa, divisa entre Polônia e Alemanha. Na imagem, nós temos a planície russa na Sibéria. As montanhas europeias. As montanhas europeias são recentes e formadas pela ação do tectonismo. Destacam na Europa os Alpes, onde encontra-se o ponto mais elevado da Europa Ocidental, o Monte Blanco. E também os Cárpatos, que estão localizados mais ao sul da Europa. Na imagem, nós temos os Alpes, Monte Branco, Cárpatos. Geografia da Europa. A Europa possui uma vasta e diversificada rede hidrográfica. Os rios europeus são bastante utilizados para o transporte, para a irrigação, para a produção de energia, para o turismo e para a pesca. Destacam-se na Europa 3 rios. O Rio Danúbio, ele é conhecido como Rio Internacional. O Rio Volga é o mais extenso da Europa. E o Rio Reno é o rio que concentra o maior número de indústrias no continente europeu. No mapa nós temos a hidrografia da Europa. O mapa apresenta a bacia do Rio Reno. Aí nós temos o Rio Reno. O mapa apresenta a bacia do Rio Volga. E aí nós temos o Rio Volga. No mapa nós temos a bacia do Rio Danúbio, considerado um rio internacional. E aí nós temos o Rio Danúbio, uma vegetação. O clima da Europa, assim como nas diversas partes do globo, é influenciado por vários fatores, como o relevo, as correntes marinhas, a altitude e a latitude. Na Europa, predominam os climas temperado, o clima polar, o frio de montanha, o clima semiárido, o clima mediterrâneo. Na imagem, nós temos o mapa do continente europeu. E se vocês observarem, a maior parte do clima do continente europeu é dominado pelo clima mediterrâneo. A vegetação da Europa é bastante variada, devido aos diferentes tipos de clima e de solos. A vegetação da Europa foi bastante modificada pela ação do homem. Destacam-se a floresta temperada, a tundra, a taiga, a vegetação mediterrânea, a vegetação de altitude, as estepes, a landa, que é um tipo de vegetação que está surgindo com a devastação da floresta temperada. E na imagem nós temos um mapa da vegetação da Europa. Clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ocorre principalmente no sul da Europa, nas áreas banhadas pelo mar Mediterrâneo. O clima mediterrâneo apresenta verões quentes e secos, e os invernos são amenos e chuvosos. No período do verão,
há a ocorrência das canículas, que são ondas fortes de calor. E a vegetação mediterrânea é formada por árvores de pequeno porte e arbustos com espinhos, com destaque para os maquis, garrigues, a vinha, a oliveira e a cortiça. E na imagem nós temos o climograma de Patras, lá na Grécia. E na imagem nós temos o mapa das áreas dominadas pelo clima mediterrâneo. Na imagem nós temos maquis. Nesta imagem nós temos os garrigues. O clima temperado. O clima temperado, ele domina a maior parte da Europa. E ele subdivide-se em oceânico, nas áreas banhadas pelo Oceano Atlântico, e o continental, que está mais no interior do continente. Esse clima apresenta as 4 estações bem definidas, com verões quentes e invernos bastante frios. A vegetação que antes dominava a maior parte do continente, que era a vegetação temperada, é do tipo caducifólia ou decídua. São plantas que perdem suas folhas durante uma certa estação do ano. O predomínio de plantas de grande porte, como o carvalho e a faia. E no lugar que antes era a floresta temperada, está surgindo a landa, que é uma vegetação de pequeno porte. Na imagem, nós temos o climograma de Kiev, na Ucrânia. Esse clima é o temperado continental. Na imagem, nós temos o climograma de Plymouth, lá no Reino Unido. Esse climograma é do temperado oceânico. Na imagem, nós temos um mapa da área que antes dominava a floresta temperada. Nessa imagem, nós temos o carvalho. Na imagem, nós temos a faia. E aqui nós temos a vegetação de landa. Climas polar e subpolar. Esse clima ocorre no norte da Europa. As temperaturas são baixas o ano todo. Nessa região ocorre a chamada noite polar, o sol da meia-noite e a aurora boreal. E o domínio da vegetação nesses climas é a vegetação de taiga e a tundra. Na imagem, nós temos 2 climogramas. Svalbard polar e Oslo, na Noruega, é o clima subpolar. Na imagem, nós temos a aurora boreal. A aurora boreal ocorre principalmente durante o inverno. São feixes luminosos que atravessam a atmosfera terrestre junto com raios solares com poeira cósmica. Na imagem, nós temos o sol da meia-noite na Noruega. Então, o sol da meia-noite ocorre nas regiões polares durante o verão. Os raios solares iluminam 24 horas essa parte do planeta. Tem áreas que esse fenômeno dura até quase 6 meses. Contrapondo o sol da meia-noite, durante o inverno é ao contrário, é a noite polar, ou seja, os raios solares não conseguem penetrar essa região. E na imagem nós temos a vegetação de taiga, também chamada de vegetação de coníferas. É uma vegetação que tem o formato de um cone, folhas do tipo aciculifoliadas, folhas em formas de agulha. E na imagem nós temos a vegetação de tundra, a vegetação rasteira que só ocorre durante o curto verão polar. O clima semiárido. O clima semiárido ocorre em áreas da Rússia, da Moldávia e da Ucrânia. Esse clima, as chuvas são escassas, porém bem distribuídas durante o ano. E há o domínio da vegetação de estepes. Na imagem, nós temos o mapa da área em que é dominada pelo clima semiárido. E na imagem,
nós temos as estepes,